Fã do esporte estão dizendo por aí que o mês de janeiro é interminável e eu posso provar. Só Marcela Rafael sai de férias 60 dias dentro de um mesmo mês. Quando ela saiu, eu nem casado era. Agora eu tenho 2 filhos e o mais velho tira a carteira de motorista amanhã, Marcela. Bom ano pra você. Eu nem falo boa noite. Bom ano é a primeira vez que a gente se vê em 2023. Tudo bem? Fala, Felipe Mota. Fala, fãs de esportes. É verdade. Quando a pessoa que tá de férias acha que o mês é longo, é porque o negócio tá complicado mesmo. Mas tá começando mais uma edição do Sport Center. É uma alegria estar de volta. Nosso primeiro assunto é o Flamengo, que amanhã joga com Boa Vista o último teste antes do Mundial. De corpo, o rubro-negro tem até a obrigação de estar presente contra o Boa Vista nesta quarta, no Maracanã. Mas a alma mesmo já está no Marrocos, no Mundial. Em como mudar ou como não mudar o time de olho em possíveis adversários que podem estar no caminho do mundo de novo. Assim que chegou, Vitor Pereira falou em mudanças sutis, em pintar paredes. Eu não vou chegar e não vou agora pintar a casa de novo, não vou pintar a casa de novo, vou pintando nas cores que eu quero, à minha maneira, à nossa maneira, em termos, quando eu digo a minha equipa técnica, vamos pintando com as cores que queremos, vamos pintando divisão por divisão, não é? E para a casa ficar construída da nossa forma, leva algum tempo. A Supercopa do Brasil e o nível de competitividade do Palmeiras apresentaram dificuldades a pensar em talvez não dar apenas novas cores, mas quebrar uma ou outra parede de olho no Mundial. Talvez modificar o meio de campo e colocar um volante mais marcador. Teria aí de sacrificar qualidade técnica do quarteto ofensivo. É algo possível? É desejável? Tudo depende de características dos confrontos. Quando nós olharmos para a nossa equipa é uma equipa que tem muitos jogadores técnicos. A nossa equipa, eu não vejo uma equipa muito forte fisicamente, não é? Nas suas características. Os jogadores mais técnicos, os mais criativos são, fisicamente, não são jogadores fortes. Contra o Boa Vista, o Flamengo vai a campo com um elenco principal e um time misturado. Reservas e titulares vão alternar minutos para não perder o ritmo, manter a passada. E quem sabe ali Vitor Pereira já erga um ou outro tijolo para uma parede nova. Porque as pernas podem até estar no Maracanã, mas a cabeça, claro, já está bem longe, lá no Marrocos. A agenda do Flamengo, dia 1º de fevereiro, portanto amanhã, Flamengo e Boa Vista. No dia 2, a viagem para o Marrocos. Dia 7, Flamengo e o vencedor de Al Hilal ou Wydad. E dia 11, a final ou a disputa do 3º lugar. Estes os próximos compromissos do Flamengo, com metas ambiciosas, né, Marcela? Deixa eu dar boa noite antes para os nossos comentaristas, fãs de esportes. Fala, Zupa. Tudo bem, Marcela? Bom tê-la de novo conosco. Um beijo para você. Boa noite, Felipe Calçade e fã de esportes. E agora começa essa expectativa, né, pelo Mundial de Clubes do Flamengo, pela performance do Flamengo no Mundial. É uma expectativa grande pelo que o Flamengo representa e tem de potencial. E é uma expectativa para ver se o que a gente viu sábado na Supercopa vai se repetir ou que tipo de evolução que o Flamengo pode apresentar. Eu acho que essa é a tônica da expectativa do torcedor até o jogo do dia 7. Deixa eu dar boa noite também para o Calçade, que está aqui. Fala, Calça, tudo bem? Boa noite. Bom. E aí eu já emendo a pergunta. É mesmo a melhor coisa a se fazer para esse Flamengo que faz o seu último teste antes do Mundial, mesclar a equipe, ou você acha que deveria ser o time titular? Olá, Marcela, companheiros. Olá, eu entendo que é uma boa, pelo seguinte, né? Tem uma viagem, tem um jogo, foi um jogo desgastante, o último jogo do sábado. Então aí o Vitor Pereira pode dosar. Você não pode deixar o jogador sem atividade, mas também antes de uma viagem como essa, do jogo tão importante, você não pode expor todo mundo.
O ideal era jogar, por quê? Porque esse Flamengo precisa de adaptação àquilo que o Vitor Pereira deseja, e ficou muito claro nas palavras do Vitor Pereira. Quando ele fala de time físico, ele não fala da preparação física. Sim. É da capacidade do time de jogar sem a bola e recuperá-la. E isso o Flamengo realmente tem dificuldade. O que é muito claro no Flamengo é que, jogando com esses defeitos, vamos dizer assim, na visão do treinador, e no sábado, por ser o início da temporada, o novo treinador, e esse time apresentar o tipo de problema que ele detectou, era um Flamengo que, sem a bola, ele vai ficando espaçado quando corre para trás para se recompor. Sim. E isso, diante de um jogo muito mais difícil, eu estou falando, pode ser o primeiro, a gente não sabe. O Real Madrid e Flamengo é o sonho, acho que pelo tamanho é o sonho. Tomara que aconteça. Nós não temos a garantia nem do Real Madrid nem do Flamengo ainda. Mas se acontecer, o Real, com o contra-ataque que tem, com o Vinícius Júnior, por exemplo, Benzema, se tiver o Rodrigo, ele acelera muito, este Flamengo que sobe vai ficar vulnerável e espaçado. Então o treinador está preocupado. Por isso que ele não tem tempo ainda. Ele falou não vou pintar a casa toda, que é. Eu entendo que, depois do Mundial, teremos algumas reformas no Flamengo. Neste momento, o possível é o que ele tem. Vamos ver se, diante desse Flamengo que deixa muitos espaços e não é agressivo na recuperação da bola, se ele mantém exatamente esse time ou se ele busca fazer uma alteração. Agora, perder o João Gomes nesse momento foi cruel, porque era o cara que equilibrava um pouco essa situação de pressionar, de recompor, e o time não tem isso hoje. Isso realmente falha. Só que dá para jogar, dá para ganhar no Brasil, na América do Sul, 95% dos adversários jogando assim. Só que quando disputa títulos é outra conversa. Ô Zupa, até pegando esse contexto, a gente viu a tela dos compromissos, vem da Supercopa, a declaração do Vitor Pereira de que tem coisas a mudar. Sim. O que você acha que ele encara como mudança de curto prazo, assim, para agora, para o Mundial, e o que você acha que o Flamengo vai precisar mudar, mas isso só depois do Mundial? Assim, desde do instante em que ele chega, ele já muda o posicionamento do meio-campo do Flamengo sem a bola, né? Muda o desenho do meio-campo do Flamengo sem a bola, porque ele claramente está preocupado com esse instante de recuperação, né? Ou de perda de posse, como o time vai voltar na marcação pelos lados, principalmente. Então é uma mudança de postura dos jogadores, que para os primeiros compromissos de Campeonato Carioca, isso é muito pouco testado. O empate contra o Madureira, que foi frustrante, ele não foi frustrante do ponto de vista defensivo de competição, ele foi frustrante do ponto de vista ofensivo. Agora, contra o Palmeiras, que foi um duelo enorme, né, de alta exigência, a gente viu um Flamengo sofrendo, viu um Flamengo com pouca compactação, viu um Flamengo sucumbindo diante da alta competitividade do time do Palmeiras, e ele, Flamengo, sofrendo mais do que deveria sofrer nesse sentido. Então, acho que ele vai tentar, de alguma forma, minimizar. E mesmo quando ele for trocar as paredes da casa, né, o que agora ele não está fazendo, se a questão é o meio-campo, né, se a questão é a competitividade no meio-campo, eu vejo poucas possibilidades de ele mexer sem sacrificar alguém importante, né? Ele vai tirar o Everton? Ele vai tirar o Everton? Vai tirar o Arrascaeta? O Thiago Maia é impossível. Pois é, então eu tô curioso, o que é que ele pode fazer em termos de mexida, né, de troca de peça, se essa for a escolha pro médio prazo, sem impactar os craques do time? É um desafio. Sim. É um desafio. Qualquer mudança é manchete, né? Pois é, então o que eu acho que ele vai fazer é tentar condicionar melhor o Gerson, porque o Gerson é um cara que fisicamente pode competir mais. É natural. Claro, já foi assim, né? A gente sente uma diferença do Gerson que agora, nessa volta, o Gerson que era antes. Ele acabou de voltar lá, esse é o problema, né? Para um time tão técnico quanto é o Flamengo, que tem tanto da sua predominância técnica para expor os rivais, no começo da temporada, ele é cruel. Ele talvez puxa o Flamengo um pouco mais perto dos outros, porque os outros conseguem competir um pouco mais nesse momento. Então o desafio dele é encontrar uma maneira de potencializar isso pro curto prazo. Porque assim, mesmo na final, contra o Idade ou outro rival, não tem muito fácil, porque não são times ruins, não são times do nível do Flamengo, mas estão longe de ser dois times. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre se existe um melhor adversário para o Flamengo nessa final. Mas, Calçade, ainda falando sobre os testes do Flamengo antes do Mundial. Ele foi reprovado no teste com o Palmeiras, porque seria um teste de valeria. E quando foi reprovado, não é perdeu. Não, é pelo que
o que apresentou na partida e o que é que dá pra ver, o que é que dá pra testar na partida de amanhã? Marcela, a gente falou muito desse jogo, vai falar, porque foi um grande jogo agora no Brasil. A gente está aqui iniciando quase fevereiro. Tivemos um grande jogo. Porque um grande jogo realmente é muito difícil de ser enfrentado, que é o Palmeiras. E o Palmeiras é um contraponto. Porque o Palmeiras, se você observar tecnicamente, a gente vai fazer aí, deve ser os dois, né? Deve ser o internacional no Brasil. Quando você vai para cá, que é melhor, né? O jogo é um pouco diferente de comparar, porque tecnicamente o Flamengo é menor, mas o jogo também é feito com uma série de fatores, ele é complexo. O Palmeiras é o time que joga mais próximo do topo da sua capacidade no Brasil. O Palmeiras, quando o resultado você percebia ali a capacidade física. Tanto que você vê o Palmeiras contratar um jogador em 34 anos. Tem por melhor que seja, fala assim, o Abel ele vai falar, uma quebra de intensidade com esse cara dentro, não posso. Então eu mesmo essas coisas coletivo, eu quero agora jogadores progresso. Não é de 30 e poucos, é um de 24, 25, 26, para entrar, porque não se negocia intensidade. E o que faz mais ou menos o Palmeiras? É justamente essa intensidade do Palmeiras, que é uma dedicação intensa. Ele tem futebol, tem a bola desse time. Só que tecnicamente ele está abaixo. Onde ele compensa na intensidade sua. E ele ganhou a sua vida no final da Libertadores. Ganhou agora um outro treinador a sua Supercopa e deixou exposto bem claro as respostas interessantes. Porque veio o jogo sábado, nos retornos o time se espaçando, porque a defesa volta uma velocidade, o resto do time você percebe que nesse nível é muito difícil. E a gente está falando de uma possibilidade de Flamengo e Real Madrid contra o Real Madrid, mesmo sendo melhor o Real Madrid na temporada, ainda assim você tem jogadores super talentosos do lado, um treinador experiente, uma super equipe de análise. O Flamengo tem esse efeito aqui. Se fosse o Flamengo mais ajustado, mais 2 meses de fevereiro, talvez não chegasse a um bom momento contra o Real Madrid, que não era a mesma fase. Sim. É totalmente assim, enfrentável. Agora, eu não sei dizer se o Flamengo vai conseguir corrigir isso que o treinador está falando. Ele fala do time físico. Agora, para quem reclamava de Roger Guedes, hein? Ei, Vitor Pereira. O problema era né? Porque você, não é que ele tá... Não dá para comparar assim, as atitudes, mas... Em outras palavras, foi isso que ele falou, sem a bola. E o time, cada jogador, no máximo, Marcelo, exagerando, e não é uma média, tá? Mas exagerando, fica 3 minutos de 90 com a bola no pé. Sim. No máximo. Isso nem acontece, isso dá 2, dá 1,5. Às vezes um centroavante marca 3 gols, Marcelo, ele não ficou 10 segundos, ele só empurrou 1, 2, 3. Então, os outros 87 é preciso jogar. Você não joga... Dançou. Você dança. E o Vitor Pereira, hein, que reclamava do Roger Guedes, mas agora ele tem mais... Mas a história dele, de concepção também de futebol, ela é mais dinâmica. Ele é esse time que, sem a bola, pressiona, com a bola joga. Sim. E ele, com a bola, joga e sem a bola não pressiona. Como gostaria. Exatamente. A gente está falando de Mundial de Clubes também, e quando a gente fala de Mundial de Clubes, a gente fala Flamengo, fala do Real Madrid, mas tem mais gente jogando. O Calçado mesmo falou sobre isso. Talvez seja a final. Vamos conhecer um pouco mais desse Mundial de Clubes. Quem é que está na parada? Quem é quem? A maior expectativa deste Mundial de Clubes é o possível confronto entre Flamengo e Real Madrid na final. Para isso, os representantes da América do Sul e da Europa precisarão deixar pelo caminho os adversários que vêm da África, do Oriente Médio, da América do Norte e da Oceania.
Do outro lado da chave há uma fase prévia. O Auckland City da Nova Zelândia, campeão da Champions da Oceania, enfrenta o Al Ahly, gigante africano, vice-campeão da Champions do continente. Partida que abre o Mundial nesta quarta. No aguardo do vencedor está o Seattle Sounders. Léo Chu, ex-Grêmio, e João Paulo, ex-Santa Cruz e Botafogo, fizeram parte da campanha vitoriosa na Conca Champions. Um terceiro brasileiro chegou para esta temporada, o atacante Ever, ex-New York City. Naturalmente, a expectativa no clube é a possibilidade de confronto com o Real Madrid. É algo que a gente pode acontecer uma vez só na carreira de muitos jogadores aqui, né? Enfrentar, primeiro jogar um Mundial de Clubes, né? Segundo, enfrentar o Real Madrid, o maior clube do mundo. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe que esses jogos dificílimos, então é um passo de cada vez. Se a gente enfrentar o Real Madrid, vai ser uma realização de um sonho, pode ter certeza. A gente tem aí os números de Wydad Casablanca e Al Hilal nessa atual temporada. O Wydad tem 19 jogos, com aproveitamento de 61,4%, 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 25 gols marcados e 13 sofridos. Aí a gente vai para o Al Hilal. 17 jogos, 68,6% de aproveitamento, 10 vitórias também, 5 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento até muito parecido, né, das duas equipes, com 30 gols marcados e 13 gols sofridos. E a gente sempre fala do Wydad, que tem uma torcida muito, mas muito fanática, e Al Hilal, que é uma equipe que tem mais investimento, digamos assim. O Flamengo pegou na semifinal de 2019. De 2019, saiu exatamente. Perdendo e depois conseguiu. Exatamente. 12 jogadores da Copa. Isso, da Arábia Saudita contra 3 jogadores da Copa, o time marroquino. Dá para escolher, Carlos? Então, esse é o problema, porque se você tem de um lado uma torcida local, o time marroquino. Na Copa o que eles fazem. Exatamente, na Copa a gente teve uma ideia. A demonstração. Então você tem um ambiente no estádio bem legal, assim, de pressão, né? Para o jogo, acho que o Flamengo tem um time também que jogou com jogadores tão experientes. Eu acho que isso, duvido que alguém sinta, isso deve ser canalizado como motivação. Mas tem esse fator. São 3 jogadores da Copa, não sem muito destaque no time marroquino, mas 12 na Arábia Saudita, o time ganhou da Argentina, né? E depois se sagrou campeão do mundo. Então é muito difícil escolher aí. O que pesa são times que quem chegar para enfrentar o Flamengo já vai ter estreado, e sempre a estreia de time, qualquer time brasileiro nunca mais estreia assim, aquele volume, né, uma goleada e tal. Às vezes é um pouco sofrida. Acho que o Flamengo tem que encarar isso, respeitar ao máximo e, acima de tudo, tentar resolver os seus problemas, porque são problemas que podem aparecer também contra o time o saudita ou o time marroquino, que é um time que tem que ser mais compacto, ter mais flexibilidade, mobilidade, entender que cada um tem que dar o máximo para chegar na melhor situação possível de vitória, e aí, quem sabe, enfrentar o Real Madrid. Aí tem que dar o triplo, porque mesmo numa fase ruim, o que muda para o Real Madrid, só para um parênteses, o que muda para o Real Madrid é o seguinte: o Real Madrid está a 5 pontos do Barcelona. O Barcelona joga fora de casa, pega o Betis, o Real Madrid pega o Valência, que perdeu o Gattuso, está numa crise, mas ainda são 5 pontos nesse momento, tem rodada amanhã, e o Barcelona amanhã e o Real na quinta. Vamos imaginar que o Real viaje com 5 pontos de distância. O Real já perdeu para o Barcelona na Supercopa da Espanha. Vem 2 jogos de semifinal de Copa do Rei. Tem aí Liga dos Campeões está chegando. Você não está indo para o Mundial a melhor situação possível. Se bem que o mês de fevereiro do Real Madrid é uma loucura de
quantidade de jogos. Então o Real Madrid, eu acredito que vai valorizar muito mais do que já valorizou essa competição, porque a vitória pode não significar muita coisa para todo mundo, mas a derrota nesse momento vai pesar muito. Porque aí ela vai somar a pancada do Barcelona, a distância que tem do líder e joga uma pimentinha na Liga dos Campeões. Mais um título perdido, né? Já perdeu a Supercopa. Exatamente. Zupa, o que você acha mais complicado? Torcida pulsando nas arquibancadas ou um time com mais grana? E acho que a questão é até além, assim, porque o Al Hilal é um time melhor do que o Wydad Casablanca, é um time mais técnico que o Wydad Casablanca, é um time que tem média de posse de bola superior, número de finalizações média superior, é um time que tenta jogar mais. Entre os jogadores, os 12 que o Calçade falou da Arábia Saudita que estiveram na Copa, o Al-Dassari, que foi quem arrebentou com o jogo contra a Argentina, ele é um dos 3 homens de frente da equipe do Al Hilal, que perdeu um grande jogador, que é o Matheus Pereira, um jogador brasileiro, né? Todo mundo queria o Matheus Pereira agora, ele foi emprestado para um outro clube da Arábia. Tecnicamente, o Al Hilal é melhor do que o Wydad Casablanca. Mas além da questão da torcida, o Wydad Casablanca me parece ser um time mais capaz de se proteger melhor, de jogar defensivamente melhor contra o Flamengo. Aí é uma questão de escolha. O que é melhor para o Flamengo? Enfrentar um time pior ou enfrentar um time que se defende melhor, né? Eu, sinceramente, acho que pior para o Flamengo é enfrentar o Al Hilal, porque o Al Hilal é mais forte e a gente já viu boa parte desses jogadores árabes numa proposta altamente defensiva contra a Argentina na Copa do Mundo, no jogo da seleção, então eles podem replicar. Acho para o Flamengo melhor pegar o Wydad Casablanca, que é um time que vem com uma estrutura defensiva maior, é um time que tem menos posse de bola, mas é um time pior. Então acho que cedo ou tarde o Flamengo conseguiria furar esse bloqueio e é um time tecnicamente mais fraco. Ganhou o último título na Copa Africana com o Regragui, que foi o treinador do Marrocos na Copa do Mundo, saiu como um dos grandes treinadores. Então, não é o que o torcedor rubro-negro tem que entender é o seguinte, não é assim, você não vai enfrentar equipes não é o Campeonato Carioca. Noção, Mas eu acho não que tem isso noção ficou do que é trás, bola. Calçade. Eu acho que essa ideia do torcedor de que, mas a gente já vai estar na final com o Real Madrid. Eu acho que a vontade de estar na final faz os torcedores falarem muito da final com Flamengo e Real Madrid. Mas eu não acredito que ninguém mais esteja pensando. Os jogadores, muito menos. Comissão técnica com o Flamengo, com certeza absoluta que não. Mas eu acho que isso está ficando para trás também dos torcedores, de achar que é uma baba. Se perder a semifinal, é fracasso retumbante. É isso. Mas eu acho que antes eu entendi. É fracasso retumbante. Mas é menos do que foi o Internacional e o Galo. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Até porque vem acontecendo muito mais. Exatamente, porque vem acontecendo muito mais também. Isso, não, se aconteceu nesse nível, que aí é tragédia, a gente vai voltar para um outro capítulo, que aí vai ser o questionamento do Vitor Pereira. Da troca. Porque, assim, o time que com o Dorival conseguiu acertar, porque o Dorival, ele deixou todo mundo confortável. Sim. Até o Gabigol mudando um pouco de função. Ficou confortável. E, acima de tudo, convicto de que estava jogando melhor. Então, ele tinha essa convicção. Então, ele conseguiu se convencer e foi convencido pelo Dorival. Todo mundo feliz e tal. O que motivou a troca foram 2 finais em que o Flamengo teve problemas. Contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, equipes inferiores, mas que deram muito trabalho e que fizeram o Flamengo sofrer. Sim. Então, aí vem a troca, mas será questionada se dá um problema, que poxa, mas foi na hora certa? Será que não era melhor? O futebol não tem essas respostas, elas não são assim certeiras. Se todo mundo tivesse, a gente estaria sempre vendo os clubes fazendo a coisa certa. E qual é a coisa certa? A coisa certa é aquela quando o placar é favorável ao seu time. Aí é tudo maravilhoso. Se não tiver favorável, está tudo errado. Aí é fácil. Olha, o vice-campeonato do Flamengo na Supercopa do Brasil ainda está dando o que falar. Hoje o presidente do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, ele enviou um ofício para a CBF pedindo o afastamento dos árbitros que trabalharam na decisão por conta daquela suposta irregularidade, pelo menos é isso que a cúpula rubro-negra acha, no 4º gol palmeirense, quando o Mike estaria impedido e teria atrapalhado o Santos.